quarto podcast da MGA Imobiliária. Maria Goretti, olha, o primeiro, o segundo, com visualizações, com pessoas compartilhando e acompanhando. Uma expectativa boa até agora, é isso? Muito boa. O que está acontecendo? Nós tivemos no primeiro podcast 19 mil visualizações. Isso é muito bom. As pessoas conhecendo o nosso trabalho, sabendo o que a gente faz, como a gente faz, a segurança que a gente passa para os clientes, isso é muito importante. A segunda também nós tivemos até agora 16 mil visualizações, foi com o Ciríaco do Cartório, nosso grande parceiro nos negócios, né, do segundo tabelião. E hoje eu trouxe aqui duas pessoas muito importantes na MGA. A nossa gerente de vendas, a Elisângela Maioli, que tem mais de 14 anos de casa. O Rodrigo Andrade, corretor de imóveis de formação. Ele é economista e também tem 8 anos conosco. Eu queria saber de você, Rodrigo, por que você gosta de ser corretor de imóvel? Goretti, isso surgiu assim na minha vida, não foi por acaso. Foi uma situação que eu comecei a trabalhar, como você já disse, em formação de economia. Eu acabei trabalhando numa das maiores construtoras do país aqui em Foz, que era a Rodobens Negócios Imobiliários. E trabalhei na área financeira, administrativa e principalmente a parte de financiamentos, né? E ali, mais voltado à minha formação. Só que sempre eu via o pessoal de vendas trabalhando e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, um dia eu vou para a área comercial, um dia eu vou para a área comercial. E os anos passaram e realmente virei coordenador local da Rodobens Negócios Imobiliários, cuidei toda a venda do condomínio Terra Nova. Inclusive conheci a Elisângela lá, no começo da carreira dela. E conheci a Goretti também, por conta que elas prestavam serviço para a construtora. E eu coordenava as vendas, então eu estava sempre em contato com a Elisângela, com a Goretti. E passaram esses tempos, eu saí de lá como gerente regional de vendas, eu cuidava das 4 filiais do Paraná, que era Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Então a minha vida era uma loucura, né? E saí de lá e resolvi trabalhar como autônomo. Daí fui trabalhar numa outra consultora local. E um acaso do destino, encontrei a Elisângela e a Goretti para fazer uma parceria num negócio. E a Elisângela olhou para mim e falou assim, você não quer vir trabalhar com a gente? Falei, por que não? E lá estamos há 8 anos, né? 8 anos. Trabalhando e desenvolvendo esse papel. E a coisa que eu desenvolvi, assim, é o amor à profissão. A maior felicidade minha é fechar uma venda com o cliente, ajudar ele a escolher o imóvel, dar todo o suporte técnico que a gente tem por obrigação, mas eu faço isso de coração. A maioria dos meus clientes viram meus amigos. Legal, legal. Elis, e você? Eu acho bom você até contar como você começou como corretora. Qual é a tua formação? O que você trabalhava antes, né? É importante você dizer isso, porque as pessoas acham que ser corretor de imóveis é fácil. Mas nós sabemos que é difícil e nós temos que estudar muito, estar aperfeiçoando sempre. Nós temos que entender de psicologia, de engenharia, de arquitetura, de direito, de economia. Uma notícia que sai no jornal ontem, hoje influencia no nosso trabalho. E o que fez você vir também para a área da corretagem de imóveis? Bom, eu sempre comecei a trabalhar, na verdade, com 14 anos, né? Eu, para quem não sabe, eu sou paraguaia. Eu vim para Foz com 13 anos, tá? Porque nós viemos para estudar. E só que eu vim pro Brasil, porém eu continuei trabalhando no Paraguai. Minha vida inteira eu trabalhei no Paraguai com informática. E trabalhei lá 25 anos. Só que aí eu conheci a Goretti, a Fátima, que é a sócia dela, porque eu era cliente, na verdade. Exato. Eu era cliente da imobiliária. Era uma investidora. Eu era uma investidora, então assim, todo o valor que eu ganhava eu investia em imóveis. Então eu cheguei e falei uma vez para a Fátima, que é a sócia da Goretti, falei assim, eu gostaria muito de trabalhar com o ramo imobiliário, né? O que precisa fazer para mim começar a trabalhar?
Daí ela falou assim, Elis, mas você, certeza que você vai querer? Eu falei, Fátima, eu queria saber mais ou menos quanto que ganha, como que é essa... Gostaria, porque eu sempre, como eu estava investindo em imóvel, eu gostava, né? Aí a Fátima falou assim uma frase que eu nunca me esqueci, o céu é o limite, você que faz teu salário. Então, eu comecei aí há 14 anos com eles, né? Me destaquei, só que no começo, como a Gorete falou, não é fácil. Pensei comigo, vou entrar e vou arrasar. Não foi bem assim, né, Gorete? Eu fiquei 3, 4 meses sem vender nada, só estudando e angariando imóvel. Aí chegou beirando os 3 meses, falei pro meu esposo assim, olha, não é como eu imaginei, né? É difícil, você tem que entender, como a Gorete falou, você tem que entender sobre tudo, é bem difícil. Eu vou desistir dessa profissão. E ele me falou assim, não, se você está disposta a trocar de profissão, não é em 3 meses que você vai obter o teu resultado. Olha, você tem que tentar pelo menos 1 ano. Que bacana. Que apoio, né? Me deu super apoio e ele falou assim, vai que eu confio no teu potencial, você está plantando, uma hora vai chegar o tempo da colheita. E realmente no 4º mês eu comecei a vender. E eu entrei em outubro e em janeiro eu comecei a vender, do ano seguinte. E quando eu peguei o ano inteiro, a Gorete tinha 15 corretores na imobiliária. Eu era uma delas, né? Naquele ano que eu peguei inteiro, eu fiquei em 2º lugar de vendas. No ano seguinte, eu fiquei em 1º lugar e assim 8 anos consecutivos. Primeiro lugar de vendas. E só que no 2º ano, o gerente que estava lá saiu e a Gorete me convidou para ser gerente. Na época eu pensei assim, até falei para ela, não sei se eu estou fazendo errado, porque você é a minha melhor corretora, mas eu gostaria que você fosse a minha gerente. Porque ela já tinha, você sente quando a pessoa tem expertise, né? Quando a pessoa é proativa, quando a pessoa tem convicção naquilo que fala, dá segurança. E aí eu escolhi a Elisângela para ser a nossa gerente de vendas. E aí, Elisângela, o que é que você acha foi muito diferente, né? Não, totalmente diferente da profissão que eu tinha. Mas assim, é uma coisa, quando você faz uma coisa que você gosta, não é um trabalho. Porque assim, a minha família às vezes no começo não entendia por que eu trabalhava no domingo, no sábado. E eu pensava, para mim não é um trabalho, porque eu saía para atender um cliente e às vezes o cliente falava assim, pode ser no domingo, meio-dia, porque daí eu já vou sair com as crianças, a gente já vê o imóvel, eu já vou sair para... Eu falava, sem problema. Só que eu saía, eu não ficava o domingo todo, é 1 hora, meia hora. E eu estava disponível para o cliente, porque eu tenho que estar, se você escolhe essa profissão, você tem que estar disponível para o horário que o cliente pode. Então eu saía e quando eu chegava em casa, e aí, vendeu? Não sei ainda, eles vão analisar. Mas o cliente acabava comprando. Eu me lembro que num domingo eu saí, o cliente me ligou, eu estava convidando ele para ver o imóvel já fazia uns 2 meses. Que foi quando lançou os terrenos lá do golfe. Aí ele me ligou, eu estava na casa da minha mãe para almoçar. Era 11 horas, eu estava de bermuda, bem à vontade, né? Em casa. Em casa. E ele me ligou, ele falou assim, estou chegando. Daqui 15 minutos eu estou lá. E eu moro no centro e a minha mãe mora lá perto do aeroporto. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu peguei uma roupa emprestada e eu fui encontrar o cliente. Falei, me aguarde que eu estou chegando. Cheguei 5 minutos depois dele. E lá eu fiquei a tarde toda. E aí até meu esposo falou, poxa, mas você não vai almoçar com a gente? Eu falei, não, que o cliente faz 2 meses que eu estou convidando ele para conhecer e agora que ele está disponível, eu vou ir. Cheguei em casa, ele aí, vendeu um terreno pelo menos? Eu falei, não, eu vendi 4. Vendi 4 terrenos para esse cliente. Então assim... E uma comissão em torno mais ou menos de quanto? Você lembra? Foi mais ou menos, acho que 50 mil reais para mim, né? Para você, Mas assim, é muito difícil. A minha primeira venda foi na Rodobens. Essa história é boa. Que o Rodrigo me ajudou, né? Porque eu não sabia fazer uma simulação e o Rodrigo era o coordenador, né?
A Hoje simulação de financiamento. é muito importante a gente saber fazer uma simulação, porque muitas Que é pessoas... aquela que avalia que o banco, se tem um Exatamente. financiamento, as tuas condições de... A tua renda. A tua renda, porque hoje um cliente acha que é muito difícil comprar um imóvel. Se você tem renda comprovada, o nome limpo, não é difícil, porque nós temos imóveis que com R$ 1.500 de entrada você compra teu imóvel próprio. Tá? Então, assim, a gente recebe muitos contatos. Só que quando a gente vai, primeiro a gente avalia, a gente dá todo o suporte pro cliente, para ele comprar com segurança. Porque muitos falam assim, mas e se eu der essa entrada e depois... Não, a gente primeiro avalia, leva ele no banco, na correspondente, que são nossos parceiros. A gente analisa o cliente. Depois que tiver tudo pronto, só aí que vai assinar contrato. Então é muita segurança que a gente dá para o cliente. Muitas pessoas, até amigos da gente, ontem eu conversei, você sabe, com a Ana, eu falei, Ana, você tem capacidade para comprar, mas aquele imóvel não é o que eu sonho. Porque às vezes você tem que fazer, a gente fala, uma escadinha, compra o que você pode hoje, daqui 2, 3 anos você vende, compra o melhor, você vai assumindo cada vez mais um valor maior. E as pessoas acham que não, aquele lá em Três Lagoas não me interessa. Interessa sim, porque aquele lá vai te ajudar a comprar um mais no centro, a comprar um melhor, maior. Então, porque o imóvel nunca deixa de valorizar. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Eu tenho um cliente, pegando o teu gancho, Gorete, eu tenho um cliente meu que aconteceu exatamente isso, o Flávio, acho que a Elisângela lembra dele. Ele comprou na Rodobens, na Terra Nova, comigo, quando ele era solteiro, pagou R$ 69.500 a casa, que era o valor na época. Aí ele passou num concurso público, casou. Quando ele estabilizou melhor financeiramente, ele me ligou e falou, Rodrigo, vende a minha casa do Terra Nova. Eu vendi a casa do Terra Nova dele. Por quanto, Rodrigo? Vendi por Detalhe, ressalta aí. R$215 mil. Isso já imaginou? 10 anos depois. Mas aí ele comprou um sobrado no Jardim Panorama, conosco, lá com a IBGA. Vendemos o sobrado dele de novo. Aí a última eu perdi, ele comprou um apartamento com outro corretor. Mas ele fez justamente ele isso. Ele fez uma escada. Fez uma escada. É claro. E agora eu retomei a conversa com ele há poucos dias atrás, que ele está querendo comprar alguma coisa para investir. Ótimo. Então, assim, você acaba, por isso que a gente fala, né? A situação do escalonamento, né? De patrimônio e também a confiança, né? Se eu tivesse atendido mal esse cliente a primeira vez lá atrás, em 2010, ele não estaria comigo até hoje. É verdade. E assim a gente vai criando uma carteira e vai sendo automaticamente, né? Eles vêm chegando, procuram a gente automaticamente. Na década de 90, a gente não vendia investimento, a gente vendia necessidade da casa, do apartamento e tudo mais, ou terreno para construir. Hoje, nós vendemos investimento. Então, a pessoa se sente segura tendo um imóvel. Por exemplo, eu sou aposentada pelo INSS, mas se eu fosse viver com o dinheiro do INSS, só de remédio, a gente depois dos 60, né? É remédio, meu marido também tem mais de 70. Então, a gente precisa ter um investimento sólido. Então, o imóvel hoje dá uma boa rentabilidade. Hoje tem esses imóveis por temporada, porque Foz do Iguaçu, embora tenha muitos hotéis, mas tem muito espaço para crescer para os imóveis de temporada. E isso, você que investe, você tem uma renda boa e garantida. A Elis tem um exemplo prático, né, Elis? Eu acho que até que seria legal você falar do teu exemplo pessoal. Eu sempre investi em imóveis para alugar mensal, porque antes não existia aluguel de temporada, não tinha Airbnb. E aí eu comprei o meu primeiro imóvel, há 4 anos atrás, na planta. Comprei um apartamento, paguei 200 mil, paguei a entrada parcelada e financei o restante. Minha simulação ficou mais ou menos R$ 980 a parcela. Parcela assim financiada pela Caixa. Peguei faz um ano, parcela financiada pela Caixa. A construtora entregou em agosto do ano passado. Então faz exatamente um ano que eu mobiliei ele.
é um apartamento de 43 metros quadrados. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu mobiliei ele e coloquei no Airbnb. Ele me dá uma renda, somando os 12 meses, dá líquido para mim, que eu coloquei numa administradora, que eu não tenho tempo de administrar. Eu acho que bruta primeiro e depois você... A bruta, em julho, agora deu R$8.500. E para mim, né, descontando a administradora, a média dá R$4.500 a R$4.800 de Airbnb. E com isso você faz o quê? Com 4 mil, por exemplo, o mês que foi fraco, 4.500. Você paga o condomínio, o que mais? Eu pago o condomínio é baixo, é R$170, né, nesse prédio. Eu pago a luz e pago a prestação de 980. E ainda sobra. Me sobra metade. Lucro. Tenho lucro, com certeza. Tanto é que eu investi em mais um agora que vou pegar, que a construtora tá para entregar em dezembro agora. Só mais um detalhe ainda, né? Ela pagou a entrada, Você né? pagou 200 mil nesse apartamento e hoje ele vale quanto? 350. Não tem mais esse Isso quanto tempo entre... Eu comprei... Na verdade eu não comprei ele bem no comecinho, porque se eu tivesse comprado bem no comecinho, já fazia um ano, então faz 3 anos que eu comprei ele. Olha só o rendimento. Ele quase dobrou o valor. Já imaginou? Fora o que eu tô ganhando do aluguel, né? Então a gente fez mais ou menos que o meu colega aqui, economista, ele fez aqui a média de mais ou menos 2,5% ao mês. Então período. Nenhuma aplicação que você coloca daria isso. Considerando a valorização e a rentabilidade, a gente fez um cálculo básico ali, né? Nesse período, desde o dia que ela comprou até hoje, ela está tendo uma média de 2,4% a 2,6% ao mês. Não existe o que te dê isso legalmente. Fazer a coisa certinha e tudo mais. Sem contar a segurança que você tem lá, um patrimônio de praticamente R$400 mil, R$350 mil, que se, por exemplo, tiver um problema familiar, uma saúde, alguma coisa, você pode dispor também. E eu uso isso, lógico, para vender. Eu mostro, porque assim, às vezes a pessoa fala, mas é papo de corretor. Não, eu tenho todos os números, né, para mostrar, e a gente já vendeu vários, né, para vários investidores mostrando esses números. Ali no prédio mesmo, acho que ele vendia uns 4, 5 ali, né? Exato. Só para investidor. Só para investidor. Inclusive para minha cunhada que mora lá também. Então, assim, a rentabilidade é muito boa do Airbnb. Ter investimento hoje para uma renda, como você colocou, né? Isso. Aposenta e fala, eu vou viver só da aposentadoria? Né? É a pergunta que todo mundo faz, né? Sim. Será que quando me aposentar esse dinheiro vai ser suficiente para os meus remédios, né? Para a minha situação de vida? Para ter a mesma condição de vida de quando você trabalha, né? E esse escalonamento de patrimônio que a Gorete acabou de falar, eu adquiri meu primeiro imóvel, eu tinha 18 para 19 anos, e foi um apartamentinho também parcelado. Apartamento acho que tem o Idaville, foi o meu primeiro imóvel, foi o Idaville, atrás ali do baú. 39 metros quadrados. 39 metros quadrados. Depois do apartamento, 4, 5 anos depois, eu dei entrada numa casa. Então, foi assim que eu fui escalonando. Então, era o apartamento que eu sonhava? Não era. Mas eu amava meu apartamento, que era meu primeiro imóvel próprio, entendeu? E aí, o meu sonho era ter uma casa, com quintal, com piscina. E aí, a gente vai escalonando e vai comprando, né? O que acontece? Antigamente, o financiamento bancário era para a pessoa ter um imóvel. Então, eu não tinha nenhum imóvel financiado, nem quitado. Eu não tinha um imóvel, eu comprava um apartamento financiado. Hoje, não. O financiamento é para todo mundo. Qualquer pessoa, ela pode ter um patrimônio um patrimônio grande, quitado, os imóveis, ela pode fazer outro financiamento, desde que a renda comporte. Pode até ter 2 financiamentos, se a renda comportar 3. Se a renda comporta, eu acho que essa questão do financiamento, até vou abrir um parênteses aqui, que eu acho muito importante, as pessoas confundem muito financiamento imobiliário. Porque eu tenho imóvel, eu não consigo financiar. Não, são questões diferentes, são enquadramentos diferentes. O programa Minha Casa Minha Vida, ele te dá um subsídio, ele te dá uma taxa de juros diferenciada para você adquirir o primeiro imóvel. Mas eu tenho clientes, nós temos clientes que têm 4, 5, 6 financiamentos, dependendo do que se a renda comportar. Pessoas até investidores que fazem uso do financiamento imobiliário para não descapitalizar. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para comprar à vista, compra financiado, coloca o imóvel para trabalhar, no caso da Elisângela, ele se paga
e o dinheiro dele está lá rendendo no banco da mesma forma. Ele descapitaliza 20%, 30% do valor do imóvel e continua. Na verdade, nem descapitaliza para dar entrada, porque hoje as construtoras, tem construtora que parcela em 48, 72 vezes. Isso, direto com a construtora. Eu vou chamar isso de uma consulta. Eu estou ouvindo vocês e de repente eu estou me interessando por essa conversa. Eu vou lá, marco um horário para fazer uma consulta. O que eu posso fazer com a renda que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho para fazer um investimento? Exatamente. É parecido com isso? É isso? Isso, exatamente. É Melhor isso coisa mesmo. aí na imobiliária, a gente toma um café, a gente explica, sana as dúvidas, tá? Às vezes não tá preparado nesse momento para comprar, mas aí você já vai entender para se preparar para comprar daqui a uns meses. Tem clientes brasileiros, por exemplo, que trabalham no Paraguai, né? E a pessoa deu saída do país, não declara imposto de renda. A gente orienta para procurar um contador, fazer o imposto de renda, pagar o imposto, para ele ter renda comprovada e poder comprar. E isso facilita muito. Nós já levamos um cliente que já era a época de declaração. Eu mesmo levei ele no contador, né, no nosso contador. O contador orientou ele, depois eu levei ele na correspondente. Ela fez uma simulação para ele e aí orientou, a correspondente entrou em contato com o contador e falou, esse cliente, né, vamos fazer uma renda X para ele conseguir comprar o imóvel. Então, Correspondente é aquela pessoa que é o nosso contato com os bancos. Exato. Ela são escritórios especializados. Nós temos 2 empresas que nos atendem. Uma que atende todos os bancos e tem... menos a Caixa Econômica. E outra exclusiva da Caixa Econômica. Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem mais volume de imóvel financiado. Isso tem fluído bem, digamos assim, para atender a demanda de quem quer fazer um pela Caixa, por outro banco. As opções vocês têm ali, o banco e os bancos oferecem. Exatamente. Tudo. E essa consultoria que a gente dá, né, que nosso correspondente presta, também não tem custo nenhum pro cliente, tá? Isso aí, quem remunera o correspondente são os bancos com os contratos, um percentual, né, que eles ganham sobre os contratos que eles formalizam. Então, a agilidade no processo, assim, também é muito bacana. Os 2 correspondentes que trabalham com a gente já há muitos anos são pessoas, assim, muito competentes. É verdade. E nos dão um suporte, assim, maravilhoso, né? E o Elisandro já está incomodando bastante eles, né? Às vezes o cliente fala, mas eu não quero pegar um correspondente bancário achando que ele vai custar mais para ele. Não. O correspondente não custa, porque o banco que paga ele. Então, independente se ele for fazer através de correspondente bancário direto com o gerente dele, o valor é o mesmo. Então, não tem custo para isso. Como também, abrindo um parênteses aí, né? Tem gente que acha que comprar diretamente do dono do imóvel, ele vai ter mais vantagem. Mas ele não tem a assessoria que nós damos, não tem a garantia. Outro dia eu tive um amigo que falou que comprou um imóvel, ele comprou um terreno, construiu, e depois de anos apareceu o dono do imóvel. Foi feita escritura, mas era falso. Agora está na justiça, o juiz que vai decidir. Eu avaliei quanto valeria o terreno, talvez ele tenha que pagar o terreno de novo, porque faltou um documento e teria que dar uma certidão negativa, e ele comprou sem ter esse documento e teve problema. Essa é uma segurança fundamental numa negociação. O que a gente faz quando o cliente chega lá na imobiliária, nós damos essa assessoria, procuramos um imóvel, ele gostou daquele imóvel, aí eu preciso de financiamento. Antes dele assinar qualquer contrato, nós levamos eles no correspondente bancário para fazer uma simulação, uma análise, para ver se ele é aprovado primeiro. Aí depois nós tiramos todas as certidões do imóvel e dos proprietários. Só para aí assinar um contrato. Se a empresa que é dona, uma empresa que é dona, a gente tira da empresa e dos sócios da empresa também. Todas as certidões negativas, para o cliente não ter problema. Porque a dor de cabeça que isso deve estar dando para essa pessoa que teve essa negociação, você calcula, né? Então, as assim, noites de sonos perdidas que ele não deve estar tendo. Nós nunca tivemos um problema de venda que deu um distrato. Porque a gente faz toda essa análise antes. Entendeu? Nós só fechamos o negócio, a pessoa só dá o sinal de negócio quando está
tudo em perfeita ordem jurídica e fiscal. Melhorou muito, mas Foz do Iguaçu não tinha a averbação das construções das casas. Ainda tem muita casa que não está averbada. Então, às vezes a pessoa não tem o dinheiro para averbar, porque custa, né? Tem um processo para fazer, às vezes precisa contratar engenheiro, tá? A gente pode pegar o sinal de negócio, mas nós comandamos aquele acerto, né? Aquela documentação. Para não. Já houve caso, muito de colega e tal, que pega o dinheiro, passa para o proprietário fala que vai fazer e não faz. Tem de tudo, né, Cida? É claro que a maioria das pessoas a gente confia, mas tem também, como todo comércio, tem as pessoas que querem levar vantagem. E esse levar vantagem, com certeza, ele vai onerar outras pessoas. São histórias que vocês trazem, né, do dia a dia, da vida de vocês, da vida da MGA, né, que vocês estão lá nesse trabalho, e que é importante que quem está acompanhando saiba. Tem o interesse de construir, aquele que quer ser um investidor, aquele que não tem a casa ou apartamento ainda, tudo isso é um respaldo de garantia, né, segura que vocês oferecem, né? Exatamente. Com certeza. Outra coisa também, que é uma coisa que me chamou muita atenção, que quando eu vim para a MGA, pela Gorete e pela Elisângela, é o cuidado que tem com os clientes. Por exemplo, situação seguinte, chega uma construtora para ela lançar um empreendimento. Se a gente não conhece, se não investiga, não sabe, a gente nem pega para vender. Então, todos os imóveis que a gente tem na planta, principalmente, que é uma parte mais delicada, né? Porque você está vendendo um sonho, né? Está vendendo um papel para o cliente. A gente já ouviu muito isso, golpe da construtora tal, golpe do tal. A gente não tem visto, eu acho que muito isso mais, mas já aconteceu. Se a gente não conhece, ou se a gente não conhece, a gente faz um levantamento da construtora. E se a gente não sente segurança, nem pegamos para vender. Se tem tá tudo... se tem registro de incorporação, por exemplo, tem uma construtora de fora que está lançando e a gente viu o anúncio, um corretor nosso entrou em contato, falei, primeira coisa, pergunta se tem um registro de incorporação. Não tem. Então, nesse registro momento, de incorporação imobiliária, nós não vendemos. Para quem não sabe o que é o seguinte, como tu dizia assim, a certidão de nascimento do imóvel. Ali, o registro de incorporação imobiliária, ele só é averbado na matrícula do terreno quando a incorporação do edifício, normalmente, já está tudo ok. Ou seja, todas as liberações ambientais, projetos aprovados, projetos hidráulicos, elétricos. Tudo na prefeitura, sai o habite da prefeitura. Aí a questão do patrimônio de afetação também, que é muito importante. Fala o que é o patrimônio. O patrimônio de afetação, o que é? Antigamente as construtoras, a Encol fez muito isso, abriam várias obras, começava 5, 6, 7, 8 obras ao mesmo tempo. E aí o dinheiro daquelas que ia recebendo dos clientes, passava tudo para um caixa separado. Um caixa só. Caixa só, entendeu? Então o que acontece? De repente ele tirava dinheiro de uma obra para cobrir a outra. E sabe que uma hora dessa isso dá furo, o buraco vai aumentando. Hoje, com a lei do patrimônio de afetação, criada-se uma SPE. O que é uma SPE? É uma empresa de sociedade de propósito específico para aquele empreendimento. Então, todo o dinheiro, por exemplo, que os clientes pagarem para a construtora, obrigatoriamente tem que entrar nessa conta corrente. E esse dinheiro só pode sair para a execução da obra. Eu não posso tirar esse dinheiro antes do final da obra para passar para outra empresa do grupo. Então, isso traz uma segurança financeira e jurídica muito grande. E o registro de incorporação imobiliária é a junção de todo esse processo verificado pelo cartório, tá? Com a fé pública do cartório, e registrado e averbado na matrícula do terreno. E lá já vai sair todas as unidades com as suas garagens determinadas. Pronto, então a segurança é muito maior, né? Nós já tivemos uma conversa aqui com o cartório a respeito dessa questão. Exato. Ele deixou muito claro a respeito, né, de como fazer, né, os prejuízos, as preocupações, né, e que o cartório também é um parceiro. Vocês têm esse parceiro, que é o cartório, em ajudar quando tem alguma dúvida, né?
Os cartórios sempre estão disponíveis para a gente. Agora, é importante, o público leigo não sabe, existem tabeliões. Tabeliões são aqueles que fazem as escrituras, né, no nosso coisa. E registro de imóvel. Registro de imóveis, no Brasil, aqui em Foz, nós temos 2 registros. É dividido por região. Por exemplo, o registro de imóvel da sua casa só está naquele registro. Aqui é o primeiro ou o segundo. No Paraguai é interessante, o país inteiro tem um registro de imóvel só em Assunção. Escritura, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, mas o registro vai no cartório daquela circunscrição que aquele imóvel pertence. Então, a hora de adquirir um imóvel tem um cuidado a ser feito, né? Claro, com certeza. A gente já vê por aí, né? Uma tenda lá e você de repente não tem nem conhecimento, né? O que está sendo vendido, a documentação daquele imóvel. Esse é um alerta que tem que as pessoas também terem. Nós sempre esclarecemos, o valor da prestação vai ser isso, o senhor vai ter que pagar isso. Sabe por quê? Às vezes a pessoa, coitado, fez uma poupança, lutou tanto, dá uma entrada, depois não consegue pagar mais. E aí, ele perde. Hoje, pela lei do consumidor, pode devolver, tem que devolver uma parte, mas desconta várias coisas. O consultor não pede, a pessoa deu R$1.000 de entrada, vai devolver o 1.000? Não vai devolver. Ele vai receber muito menos. Então, antes de fechar o negócio, é preciso ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, aí fecha o negócio. Nós damos o acompanhamento também da venda, além de, se for financiamento, levar num correspondente bancário para analisar, fazer a análise de crédito do cliente que está comprando. Tiramos as certidões do imóvel e dos proprietários do imóvel que está sendo vendido. Depois disso, aí assinamos um contrato. Se não for através de financiamento, se for à vista, a gente manda fazer a escritura, o corretor acompanha essa escritura, puxamos o ITBI, mandamos fazer o orçamento do registro, aí o cliente paga o registro, nós pegamos esse registro, transferimos IPTU e condomínio para o nome do novo proprietário. Só assim a gente encerra a venda e entrega a pastinha com ele tudo finalizado. Cida, às vezes acontece, por exemplo, a pessoa comprou, não transferiu na prefeitura para o nome dela. O IPTU. E está no nome do outro. O antigo proprietário. E o antigo proprietário tem um processo e vai penhorar aquele imóvel. Bloqueia a conta dele também no banco. Bloqueia a conta do antigo proprietário por uma dívida de IPTU. Que vendeu porque, né, aquela pessoa que comprou, ela não passou para o nome dela. Aí você tem que ter um acordo com aquela ação que tem, é isso? Por exemplo, você compra um imóvel, tá, e não transfere o IPTU para o seu nome. Fica, digamos que o imóvel foi meu, fica no meu imóvel. E digamos que você para de pagar IPTU e está lá atrasado. A prefeitura pode vir e bloquear a minha conta bancária para pagar a dívida do imóvel que já está no seu nome. O proprietário também tem lesado. Então, isso é muito importante. Então, eu não sei mas nós não finalizamos a venda enquanto não transferimos o IPTU para o nome do novo proprietário e condomínio. E antes nós transferimos água e luz. Hoje, infelizmente, em dívidas trabalhistas isso também pode acontecer de uma pessoa. Opa, sim. Dívida trabalhista é a primeira, uma das certidões que nós tiramos. São trabalhista, Receita Federal, Receita Estadual. Até do fórum nós tiramos. Porque tem certidões que hoje o cartório não exige na hora de fazer a certidão. Mas nós tiramos. De fazer a escritura. Mas nós tiramos. E guardamos num processozinho lá. Durante 5 anos nós somos obrigadas a guardar. Porque se acontecer algum problema, nós temos como comprovar que a pessoa comprou e estava tudo certinho. A gente olha para esse panorama imobiliário, com tudo isso que vocês estão falando, é o cuidado, né, que vocês têm que ter para quem que vocês estão vendendo. É uma troca de confiança, né, no negócio, né? Sim. Porque assim, às vezes a pessoa compra e faz a escritura e não quer registrar de momento.
quem não registra não é dono, porque se o antigo proprietário tiver um processo, o juiz pode ir lá e bloquear, porque lá no cartório de registro de imóvel ainda está no nome do antigo proprietário e pode recair essa dívida em cima do imóvel que já está escriturado no nome do novo comprador, do novo proprietário. Quando a pessoa fala assim, eu não quero registrar agora, o que nós fazemos? Nós fazemos ele assinar um documento, né, Elis? Que nós estamos orientando ele que ele pode que ele ter deve problema, registrar, que ele senão ele pode ter problema mais tarde. Olha, e a gente fica pensando, né, nesse crescimento que Foz do Iguaçu está tendo, né? A gente olha para lá, tem a nova ponte, né? A gente olha a região que a perimetral corta, a região do Porto Meira, daí a gente segue com ela pela área rural um pouco, daí vai sair lá na República Argentina para chegar na BR-277. Essa região, a gente olha para ela, a gente fala o que nós temos de crescimento aí, porque tem muitas áreas ainda que não estão ocupadas, tem bairros lá. Um panorama para a gente, né, Gorete, para a gente poder falar um pouquinho disso. A Foz do Iguaçu ainda tem os espaços urbanos. Você pode ver que no centro ainda tem terreno. Uhum. Tem cidade que hoje eles compram um prédio mais antigo, demolem para depois construir os prédios novos. Nós não, nós ainda temos espaço, embora estão sendo preenchidos. Assim, né, agora, tipo, um panorama aqui. Nós estamos, lembrando que nossa geografia não favorece muito, né? Porque nós temos 2 grandes rios e nós estamos no meio deles. Então, o centro da cidade, a região da Vila Holanda, do Vila Maracanã, que foi o início de Foz do Iguaçu, e hoje é a região mais nobre, né? Ela está muito adensada. Então, nós, a partir de uns 5, 6 anos para cá, começou o processo de verticalização do centro. E até 5, 6 anos atrás, era só casas e prédios baixos. Hoje, alguns prédios, né? Poucos prédios, assim. Na década de 90, tem alguns, né? Mas, assim, foi muito lento, né, em relação ao que está sendo hoje. E o que está acontecendo? A região sul, que é a região aqui do Porto Meira, mais o final da República Argentina, entre sul e leste, esse miolo está se concentrando porque eram áreas que eram muitas áreas grandes e tinham só plantações. E essa questão da geográfica nossa dos rios, a cidade está evoluindo para esse lado. E uma região muito próxima ao centro da cidade. Facilita para muita gente. Então, essa região hoje, na minha opinião, eu acho que quem quiser investir é que tem mais futuro. E, potencial de valorização também, né? Exatamente isso. E se o Beira Foz, a gente tem ouvido falar do Beira Foz também, né? Dos investimentos. Beira Rio? Beira Rio. A Beira Rio. Mas dentro do projeto Beira Foz ali, a gente está vendo que tem uma proposta também. Então é outra margem que vem, que a gente também fica olhando aí o que vai ser, né, do setor imobiliário. Cida, é o sonho do mercado imobiliário que saia a Beira Rio e que a cidade se volte para o Rio. Porque nós somos uma cidade de costas para o Rio. Isso é verdade. E, né, na Europa a gente vê toda a cidade é voltada para o Rio, porque o Rio tem uma energia boa, né, é bonito. Nós não precisamos ir muito longe, né? É só ver a Beira Rio de Porto Iguaçu, que é desse tamanho e é toda, né, estruturada. Agora você imagina, olha quanto de quilômetros ali com mata verde ciliar, porque tem que respeitar as áreas da PP. Né? Das pessoas que querem investir, falam, eu vou investir, se você investir, se o governo investir. Sempre tem. Nós temos muitos terrenos ali no centro, próximo da Beira Rio. Um é aquele que você captou. Sim. Que é uma região no centro, no miolo do centro, só que é uma região. Exato, mas é uma região que eu estava falando com um dono de construtora, ele falou assim: tô pensando em comprar esse terreno, mas eu vou esperar para quando alguém começar. Olha, tá vendo? Então, assim, ninguém começa e aquela região tá meio abandonada. O que acontece? Se ele comprar hoje, ele vai levar vantagem, ele vai valorizar. Era essa a visão Depois dele. Ele vai poder comprar, vai ter liberdade de comprar, mas vai ser mais caro. Então, é o saber investir, né? Escutar o seu corretor com a experiência. Nós não queremos ganhar dinheiro, em primeiro lugar,
a gente quer atender e satisfazer uma necessidade do cliente. Então tem essa proposta chamada pelo prefeito, por Itaipu, Beira Foz, que é o Beira Rio. Então, tomara que avance. A gente tem visto reuniões acontecendo e vocês do setor imobiliário, quem está nos ouvindo interessado em comprar, a gente está vendo uma luz caminhando aí para que isso aconteça. Então, um comprando, o outro ali também, de repente, junto, uma parceria, e a gente vai ver isso nascer ali, para a gente não ter isso que a senhora está falando, né? É verdade, falando. é isso mesmo. Vamos torcer para isso. E para a gente falar um pouquinho mais sobre os contatos, né? Quem quer falar com vocês, como é que faz? Vai lá, manda uma mensagem, como que a gente faz? Olha, nós temos a inteligência artificial. Se você quer saber já alguns detalhes, você pode ligar, a nossa inteligência artificial atende, como eu já disse aqui, 365 dias por ano, 24 horas. É o 945, né, Foz do Iguaçu, 999750101. Ela é muito educada, ela é muito bacana, é uma voz de uma mulher e ela já dá um parâmetro. Já dá o primeiro atendimento, primeiro né? Já atendimento. E ali a pessoa... Não, esse aqui realmente serve, aí tem ali para a pessoa acessar o corretor. E tem também tem o nosso número fixo, que é o WhatsApp também, né? 4535234551, que é o fixo, e o WhatsApp que tem a nossa atendente, né? Horário comercial, daí já passa direto para o corretor. Ou vá direto no escritório nos horários que vocês estão lá, com certeza será recebido por vocês. Vai ser bem atendido. Das 9 às 12h30, das 13h30 às 18 horas, de segunda a sexta. E sábado nós temos plantão também, tanto de locação quanto de venda, das 9 às 12 horas. Eu vou até explicar para quem não está nos assistindo, né? Agora há pouco eu dei um tchau aqui, né? É porque a gente está aqui no Shopping Catuaí e veio também um conhecido da Gorete, olhou ela e fez assim para mim, né? Que ela estava aí e eu conheço o Djalma, olhou de lá para cá, fez um tchau para nós. Então a gente está aqui no Shopping Catuaí e às vezes o pessoal passa aqui na escada rolante, ó, à frente do nosso estúdio. E dá um tchauzinho. E dá um tchauzinho e a gente acena um tchauzinho também, viu só? Muito bacana, ficou muito bacana bacana mesmo aqui o estúdio de vocês. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer para quem está nos acompanhando, ir lá tirar dúvidas, conversar com vocês? E eu desejo sucesso mesmo, porque a gente fala assim, quando o setor imobiliário está fluindo, é sinal bom. Isso. Quando ele para, tem alguma coisa errada, o que aconteceu, o que está acontecendo, né? A gente sempre acompanha isso, né? Então, movimenta a quem comprou uma casa, quem vai construir um terreno, movimenta o setor, os pedreiros, os carpinteiros, setor de obras, né? As empresas, as indústrias. Então a gente vê isso muito bem, com muito bom carinho de todos, porque todo mundo acompanha. O setor imobiliário está indo bem. É sinal que a cidade, o mercado está indo bem, né? Se você pensa, fala, eu tenho vontade de trocar o meu imóvel, eu tenho vontade de comprar, eu tenho vontade de investir, eu quero comprar um apartamento para o meu filho. Procura a gente, nós vamos te orientar. Se naquele momento você não pode, a gente te ensina, te ajuda a como você fazer um planejamento para comprar imóvel. E tem muito isso, né? O pai, a mãe falou, eu já quero garantir um imóvel para o meu filho, no nome do meu filho, vai ser um empreendimento dele. Vai lá consultar. Meu filho recebe um salário de 2.000, 1.000, quanto ele recebe? Vai lá conversar, fazer muito isso no nome dele, né? E muito importante isso é os jovens que entraram agora no mercado, setor de trabalho, que estiver morando com os pais, é muito mais fácil, porque daí tem o apoio do pai, da mãe, tá morando na casa do pai, da mãe, não precisa pagar um aluguel, né? Então é mais fácil para adquirir esse imóvel. Eu vendi um imóvel para minha sobrinha, que ela mora com os pais, eu falei, aproveita comprar agora que você está morando com seus pais,
Porque a partir do momento que você vai morar sozinha, às vezes vai pagar um aluguel, uma luz, já fica mais difícil. Então, ela vai receber agora o imóvel dela em dezembro. Olha isso, que idade que ela tem. Vamos falar desse fato para a gente falar para os jovens. Ela completou, quando ela comprou, ela estava com 24 anos, hoje ela tem 26. Então, ela adquiriu o primeiro imóvel. A minha irmã ficou com muito receio, muito medo, né? Mas eu falei, eu jamais ia indicar para minha sobrinha uma coisa que eu tenho certeza que ela era muito... Eu falei assim, aproveita comprar agora, porque você vai conseguir. E ela pagou a entrada parcelado, que ela também não tinha dinheiro para entrada. E agora ela já está com o imóvel ali 93% pronto, né? Em dezembro estão entregando o primeiro apartamento. Noivos, né? Também tem a questão dos noivos. Pode juntar renda. Não tenho empreendimento, quero casar, vou casar, estou noivo, vou ficar noivo. Então, assim, os dois juntos, programar e começar. Renda. Olha isso. Tem mais uma outra situação também que a gente acabou não abordando em relação ao financiamento, que é o meu caso. Quando eu estava noivo também, eu fiz isso. Eu comprei um terreno e com o financiamento da Caixa, eu fiz a aquisição do terreno e construção do terreno próprio. Isso com uma casa, né? Com a casa. Eu comprei o terreno e financei a obra da construção da minha casa e a compra do terreno. Isso pode acontecer. Também pode acontecer. Possível. É possível fazer. Então, assim, tem várias possibilidades que quem estiver nos ouvindo queira passar lá na imobiliária, na Avenida Paraná, 974, em frente ao Jerônimo. Vai lá tomar um café com a gente, que a gente vai te instruir você adquirir teu primeiro imóvel, ou para investidores, né, que queira comprar e crescer o patrimônio. O Félix, que é nosso parceiro aí de gravação, aqui nos assessorando e acompanhando. Ainda ok, Félix? Mais alguns minutos para a Gorete colocar mais algumas situações e nos despedir. E trazer sempre uma novidade. O interesse do podcast é trazer uma novidade, orientar, alertar e conversar com esse mercado imobiliário aí. Quem não está, quem quer entrar, né? Locação, né? Tem tudo isso. Sempre havia uma má impressão de corretor de imóvel e tudo mais. Hoje está desmistificando isso, porque o corretor de imóvel que não, vamos dizer, entre aspas, não anda na linha, não faz a coisa que tem que ser feita, ele não continua no mercado. Já ele está fora do mercado, porque nós temos que fazer a coisa bem feita, atender bem, deixar o cliente satisfeito, para a gente continuar. E 37 anos que a MGA tem no mercado, não é pouca coisa, já passamos por todas as crises, né? Espero não passar por outra tão grande quanto já passamos. Então a gente sobreviveu assim com galhardia, né? Vencemos. E isso nós queremos continuar sempre. A frase da MGA ali, né, na tela, quem está nos acompanhando ali, conectando sonhos, pessoas e negócios. É uma combinação perfeita e de cumprir, né? De cumprir aquilo que se anuncia. Isso que é uma coisa importante. Eu anuncio, né? Eu estou aqui, nós estamos aqui anunciando. E cumprir aquilo que a gente anuncia. Isso é uma segurança para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, né? Porque um dinheirinho que a gente perde hoje, né? Fala para mim. É suado, né? É suado, é difícil. Por isso que tem que procurar uma empresa séria. Exatamente. Outro dia eu vou contar a história do meu avô, que era um fazendeiro muito rico e quando morreu tinha 7 alqueires de terra só. Então já é entre os nossos assuntos, a gente vai trazer esse no próximo programa. Obrigada, gente. Voltem sempre. Né? Muito obrigada a você, muito obrigada à emissora. Estamos muito felizes de participar com vocês. Nós que agradecemos esse podcast da MGA para trazer para você sempre uma informação nova, contando para você e atualizando as notícias do mercado.